paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos e hoje nós vamos meditar no Salmo 110, versículos 1 até o versículo 4, que nos diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua força, da sua fortaleza, desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, chegamos ao Salmo 110, e neste Salmo, o salmista ele vai receber de Deus revelações que são proféticas para um tempo futuro e que diz respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Ou seja, o Senhor está declarando que os inimigos de Deus estarão sempre em um lugar de sujeição, porque são seres que têm limitações e, por mais rebeldes que sejam, ainda necessitam estar debaixo da autoridade de Deus. Ou seja, a sua rebeldia, a sua rebelião é limitada. E atente-se que eu não estou falando de homens, não estou falando de pessoas que se colocam como sendo contra Deus ou que declaram a não existência de Deus, mas eu estou falando de seres espirituais que pelejam contra a vontade de Deus. E aqui o Senhor também vai apresentar o Senhor Jesus Cristo quando ele fala no versículo 2 que o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, ou seja, que de Sião, lá em Sião, surgiria, nasceria ou iniciaria naturalmente o governo daquele que é para todos sempre. O cetro fala de governo. Lembra-se do livro de Esther? Quando Esther ela foi orientada a ir até o rei, então o que foi que ela disse? Se ela fosse e o rei não levantasse o cetro na sua direção, ela estaria condenada à morte. Ou seja, o cetro é um instrumento de autoridade, é um instrumento que revela a autoridade daquele que o governa, que o domina, que o utiliza. Então o Senhor está dizendo aqui: olha, o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião. Então ele fala assim no versículo 3, olha que interessante: o teu povo se apacentará voluntariamente no dia do seu poder. Perceba que aqui o texto está mostrando que as pessoas iriam afluir naturalmente para o governo deste rei, que estaria dominando com este cetro da fortaleza do Senhor de forma voluntária. Estes são aqueles que estão seguindo a Cristo no tempo da graça de forma voluntária. Porque no versículo 4 ele vai dizer assim: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és
um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, aqui a Bíblia está mostrando-nos que esse que é rei eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, é o reino de Cristo, que não é segundo a linhagem sacerdotal levítica, mas será um outro tipo. Se fôssemos para o livro dos Hebreus, no Novo Testamento, nós iríamos ver uma explicação acerca desta ordem sacerdotal de Melquisedeque, que não tem princípio de dias nem fim de dias, ou seja, é uma ordem sacerdotal eterna, fundamentada em Cristo, fundamentada no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor Jesus Cristo é um Deus Todo-Poderoso. Então, meus queridos, aqui nós vemos que este salmo é um salmo profético, que fala acerca do domínio, da fortaleza, e fala também de que aqueles que conhecem o governo de Cristo o seguirão voluntariamente. Então, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, entendermos que há um governo de Cristo sendo estabelecido, ou que está estabelecido, e nós já podemos fazer parte dele. O Senhor Jesus chegou a dizer para os seus discípulos: olha, o reino de Deus está entre vós, não vai vir, não vai chegar, está. Ou seja, o governo de Deus está sobre a terra. Ainda que existem as autoridades políticas, mas acima dessas autoridades está a autoridade de Deus. Só que ela é escolhida por nós, nos submetermos a ela de forma voluntária. Nós não nos escolhemos submeter a uma autoridade política. Quando um governo assume a liderança de uma nação, aqueles que não são simpatizantes delas acabam sendo governados obrigatoriamente por ela, porque está debaixo daquela autoridade que foi estabelecida pelo governo, pela nação. Mas a autoridade de Deus, nós nos submetemos a ela de forma voluntária. Porém, nós temos muitos benefícios por nos sujeitar ao domínio e governo de Deus. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, entrarmos no governo do Senhor, pertencermos a Ele de forma voluntária, que nós possamos escolher isso, pois esta é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Obrigado pela sua companhia, continue nos acompanhando e eu te aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.